Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre um tipo de decisão que não nasce da força, não nasce da emoção, nem da circunstância. Ela nasce da identidade e é a decisão de continuar, a decisão de permanecer, a decisão de não desistir. Porque existem momentos na vida em que desistir parece um alívio, mas na verdade seria uma desconexão com tudo aquilo que Deus já começou em nós. E hoje, talvez esse episódio seja exatamente sobre isso. Lembrar quem você é, para não esquecer por que você continua. Porque há decisões que não são sobre força, elas são sobre identidade. E uma delas é essa: desistir não é uma opção. Não porque eu seja invencível, mas porque eu fui chamada. E quando Deus nos chama, abandonar o caminho deixa de ser apenas uma escolha e passa a ser uma desconexão com o nosso propósito. E existe um perigo silencioso no meio desse processo. E ele não se chama apenas cansaço, ele se chama esquecimento. Esquecer quem eu sou, esquecer por que eu comecei. Esquecer que as bênçãos nunca foram um destino, elas sempre foram ferramentas, porque a bênção não é o fim, ela é o meio. E o propósito não é um capricho pessoal, não é sobre ego, não é sobre vitória individual, é sobre obediência. É sobre permanecer no centro da vontade de Deus e entender que Deus não levanta alguém para enfeitar uma história bonita. Ele levanta para cumprir algo eterno. E é por isso que não dá para a gente tratar como comum aquilo que Deus chamou de santo. Não dá para relaxar na nossa obediência. Não dá para se distrair no meio do caminho. E Esther entendeu isso. Ela foi feita rainha, mas não para si mesma. Ela foi posicionada em honra para carregar responsabilidade. Quando tudo parecia confortável, Deus a chamou para o risco. Quando tudo parecia conquista, Deus revelou que era, na verdade, missão. E Mardoqueu disse algo que ecoa em mim até hoje. Lá em Esther 4,14, quando ele disse: quem sabe não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. E talvez essa mesma pergunta esteja sendo feita para você hoje. Quem sabe você não está exatamente onde está para um tempo como este? Porque o propósito nunca termina em nós, ele apenas começa, mas alcança outras famílias, outras histórias, outras gerações. E no meio desse caminho, eu sei que a gente fraqueja, o corpo cansa, o coração oscila, a mente sente o peso. Mas a sustentação não vem de dentro, ela vem do alto. Como diz a palavra lá em Salmos 73, 26. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então eu posso fraquejar, mas Deus não. Eu posso tremer, mas Deus permanece. E amar a Deus não é um sentimento, é permanência. É continuar quando não é fácil. É obedecer quando não é confortável. É amar quando seria mais fácil se fechar. Como diz a palavra em 2 João 1,6. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Continuem a amar uns aos outros. Porque amor de verdade não é só discurso, é direção, é decisão, é prática. E obedecer é todos os dias dizer: Deus, eu fico. Deus, eu continuo. Deus, eu não abandono, eu não me distraio, eu não desisto. Mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando ninguém vê. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, cansado, pensando em recuar, se perguntando se realmente vale a pena continuar. Mas deixa eu te lembrar de algo. Você não chegou até aqui por acaso. Você não atravessou tudo isso para parar no meio do caminho. Você não foi sustentado até aqui para desistir agora. E talvez, só talvez, você também tenha sido colocado exatamente onde está para um tempo como este. E quando o céu decide, a terra não cancela. Por isso, essa é a promessa que sustenta quem decide continuar. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Então, se esse episódio encontrou você hoje, talvez seja porque você estava quase desistindo. Talvez Deus tenha te trazido até aqui só para te lembrar de algo simples, mas poderoso. Você não é alguém tentando sobreviver. Você é alguém chamado para permanecer.
E eu espero que essa palavra tenha reacendido algo dentro de você, que ela tenha te lembrado quem você é e, principalmente, porque você não pode parar agora. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que está cansado, com alguém que está pensando em desistir ou com quem precisa lembrar que o processo não é o fim, ele é parte do caminho. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é de uma palavra no momento certo para continuar mais um dia. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre fé, propósito, identidade e os caminhos que Deus usa para sustentar quem decide não parar. Capítulos para quem entendeu que desistir não é uma opção, quando Deus já decidiu continuar com você. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de fé, de cura e de transformação. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!